Salam aleikum, paz seja convosco. Esse terceiro vídeo desta série, este terceiro episódio da série sobre a questão palestina, a gente vai, antes de adentrar na própria história, a gente vai pontuar aqui alguns aspectos ligados a tabus, a conceitos, a preconceitos, que é importante que todas nós conheçamos. E aí, o primeiro aspecto é a questão do sionismo. Vocês perceberam que nos dois primeiros vídeos eu me referi ao Estado de Israel como uma entidade sionista chamada Israel. A partir de agora não, eu vou só falar em Israel. Mas por que eu, nos dois primeiros vídeos, usava a expressão entidade sionista? Porque há uma confusão em relação a um Israel, Estado político, e um Israel vindo de uma estrutura religiosa, é um livro sagrado que prevê uma terra prometida, e aí a gente precisa, e eu fazia referência à entidade sionista, porque a gente precisa entender que este Israel, este ente político, ele é fruto do movimento sionista. O que foi o movimento sionista? Um judeu austríaco, Theodor Herzl, lá em 1896, ele lança as bases do movimento sionista, que previa o quê? A adoção do lar nacional para o povo judeu na Palestina. A comunidade judaica internacional, e até teve uma convenção em Genebra, enfim, ela assume esta proposta e entende que, do ponto de vista político, eles precisavam se articular, a comunidade, para conseguir conquistar a Palestina. Essa proposta ela foi rechaçada pelo movimento rabínico. Por quê? Porque para o movimento rabínico judaico, não é uma ação política que trará a Israel de Deus para o povo judeu, para o povo hebreu. Não. Eles esperam a providência divina, a vinda do Messias, que restituirá o Israel. Ou seja, o movimento rabínico ficou preso às tradições da sua fé, às tradições bíblicas, no caso. Obviamente, com o apoio da comunidade judaica internacional e de parcela do rabinato também, a intenção de transformar a Palestina num lar nacional para o povo judeu se concretizou, como a gente vai ver adiante. Então, por isso que eu usava sempre o termo entidade sionista. Agora que vocês já conhecem o que seria, né, bem basilarmente, o sionismo, aí agora eu vou sempre me referir a Israel, vocês já sabem, é um Estado político. Outro ponto que é interessante a gente tocar é em relação ao aspecto da religião e da história, porque a questão palestina não é uma questão religiosa, mas é uma questão histórica, a história de um povo e seu território, um território que foi dominado durante décadas e décadas, e séculos, e finalmente, a partir de 1948, ocupado por Israel. Então, a gente vai tratar aqui não de religião, mas de história. É importante que se frise isso. Outra questão, e aí religião. O muçulmanismo não é uma religião tipicamente do mundo árabe, embora tenha surgido lá com as profecias do profeta Maomé. Para vocês terem uma ideia, os países com maior número de pessoas muçulmanas estão fora do mundo árabe. Na Indonésia tem 210 milhões. Paquistão, Índia, 170 milhões de muçulmanos e muçulmanas. O país árabe com a maior quantidade de muçulmanos e muçulmanas, de pessoas que professam a fé islâmica, é o Egito. E aí é na faixa dos 70 milhões, como a Turquia e o Irã também tem na faixa de 70 milhões. E aí, falando sobre o Irã é o país de origem persa, não é um povo árabe, também por causa da religião, já que a República Islâmica do Irã foi, a partir da Revolução de 79, tomou conta do país, né? Por causa disso, as pessoas também confundem, assim como a Turquia, mas o Irã, que já está muito ali no epicentro da
região chamada de Oriente Médio. E aí a gente também tem um outro ponto para falar, é que o conceito do Oriente ele se dá a partir do Ocidente. Eduardo Said, escritor palestino, ele tratou sobre isso muito claramente, e fica uma recomendação de leitura, de aprofundamento, a essa construção que se tem do que é o Oriente a partir da visão do Ocidente. Então, a Pérsia, o Irã, é um povo de outra origem, não é mundo árabe, apesar dos 70 milhões de pessoas que professam a fé islâmica no Irã. Finalmente, um último mito tabu que a gente precisa tratar antes de adentrar na história como um todo é esta tentativa de se dizer que Israel seria a única democracia no Oriente Médio. E a gente vai tratar isso muito claramente quando vocês conhecerem a realidade da Palestina. Mas que democracia é essa? Que segrega, que promove uma limpeza étnica na Palestina e mais, que é baseada numa visão de uma religião. Não é uma democracia, é uma teocracia e vocês, todos nós, todas nós, vamos saber disso mais adiante. Salam aleikum, paz seja convosco.